2 de maio hoje. Faltam exatamente 5 meses para as eleições presidenciais de 2022. Vai ser num domingo, 2 de outubro. Aí, entre esse dia e o domingo 29, quando vai ocorrer o segundo turno, Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de Estado. Gente, vamos lá. Desenhar. Às vezes é importante. Donald Trump passou o ano de 2020 dizendo que o sistema eleitoral americano tinha problemas sérios. Era o ano da eleição. Olha, sabe qual partido que tem mais razões para se queixar do sistema eleitoral americano? O Partido Democrata, que é o outro partido. No ano 2000, milhares de velhinhos judeus votaram num candidato antissemita na Flórida porque a cédula era tão confusa que achavam que estavam votando em Al Gore. Se a cédula fosse simples e aqueles votos tivessem ido para Gore, George W. Bush nunca teria chegado à presidência e a história seria outra. Os democratas pediram recontagem na justiça, mas no fim das contas foi o que foi. A justiça definiu, Gore reconheceu a derrota, Bush foi lá ser presidente. Mas não foram os democratas que passaram um ano atacando o sistema eleitoral. Foi Donald Trump, republicano. Por quê? Porque ele sabia que ia perder. Trump se recusou a aceitar a derrota. Acusou uma fraude não existente, sem comprovação fora do universo paralelo das teorias conspiratórias. Não ganhou na justiça nem quando foi para a Suprema Corte, nomeada em grande parte por republicanos. Ele próprio indicou 3 ministros. Nenhum votou a favor dele. E ainda assim, Donald Trump incitou os seus seguidores a invadirem armados o Capitólio, o Congresso Nacional. Substituíram a bandeira americana por uma bandeira com o nome Trump. Levaram para lá dentro a bandeira confederada, a bandeira dos estados que declararam guerra civil para destruir a unidade dos Estados Unidos. O que é que Jair Bolsonaro está fazendo de diferente? Nada. Está escrito, está claro, está na cara de todo mundo. Preparem-se. Em outubro, o Brasil vai viver uma tentativa de golpe de Estado. E fiquem preocupados, porque temos algumas diferenças em relação aos americanos. Diferenças que contam muito. A primeira diferença é que os Estados Unidos não têm uma história de golpes de Estado. A segunda diferença é que a gente não tem um Mark Milley. Me perdoem os militares brasileiros, porque é certo que há muitos homens e mulheres que honram o seu uniforme. Mas quem é o nosso Mark Milley? Lá ele era o comandante dos Joint Chiefs of Staff, portanto, o oficial de maior hierarquia das 6 Forças Armadas Americanas. Lá são 6. Sua maior preocupação era de que talvez fosse preciso chegar a uma situação extrema em que ele tivesse de botar soldados e tanques nas ruas para defender a posse de Joe Biden, que era o presidente eleito, para impedir um golpe de Estado. Essa era a preocupação do altíssimo comando das Forças Armadas Americanas no final de 2020. Garantir que a pessoa eleita tomasse posse para presidente. E quais são os sinais que nós recebemos das Forças Armadas brasileiras? Um general é vice-presidente desse presidente golpista. Ele vai mudar o vice, mas vai continuar sendo um general. Bolsonaro ameaça o Supremo Tribunal Federal e os militares fazem o quê? Nada. Um ministro do Supremo se queixa da pressão golpista sobre as Forças Armadas e ocorre o quê? Um general-ministro solta uma nota furiosa atacando o Supremo. Temos um general da ativa que acha que pode soltar uma nota oficial contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Em país sério isso não acontece, gente. Oficial da ativa enfrentar ministro da Corte Constitucional, isso é falta gravíssima. Na Alemanha, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, na democracia que for. Um ministro da Corte Constitucional é como o presidente da República, é como o presidente da Câmara ou do Senado. Está ali no topo dos 3 poderes. As Forças Armadas, elas respondem aos 3 poderes, elas obedecem. Não tem caminho inverso. É um ato de profunda indisciplina a ideia de um general bater boca com quem está no comando da República. Indisciplina gravíssima. No Brasil, general 4 estrelas acha que pode dar opinião política. Acha que pode atuar como político estando em função militar. Acha que pode analisar publicamente conjuntura. Onde foi que perdemos o básico a respeito das Forças Armadas? A de que elas estão a serviço da República,
não a serviço Quai, seu app de vídeos curtos.